Sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, os versos de 1 a 5 apenas, será a nossa exposição essa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus santo e justo, diante da Tua majestosa presença, nós nos colocamos, ó Deus, sabendo que não somos nada, Senhor. Somos pobres e necessitados, porém o Senhor cuida de cada um de nós. Ó Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra, desvenda os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O justo viverá pela fé. Esse texto ecoou de forma intensa na Reforma Protestante. E o seu ensino é de importância vital para a Igreja de Cristo. Sobre a doutrina da justificação, irmãos, Lutero disse que este é o resumo de toda a doutrina cristã. É o artigo pelo qual a Igreja permanece de pé ou cai. João Calvino afirmou que este é o eixo ao redor do qual toda religião cristã gira. Heber Campos disse que esta é a espinha dorsal da teologia. John Murray disse que este é o coração do Evangelho e o artigo que faz o coxo saltar como uma corça e faz cantar a língua do mudo. D.I. Packer disse que este é o âmago do Evangelho. Não há questão mais importante do que esta. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele trata de maneira brilhante este assunto em sua carta aos Romanos. Em decorrência dos primeiros capítulos, algo está posto de forma muito clara: o maior problema da humanidade. Visto que o homem é pecador e Deus é santo, como o homem pode ser aceito diante de Deus? Veja que esta é a problemática levantada do capítulo 1 ao capítulo 3. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que fazer então? Paulo responde essa pergunta na sequência do texto, esboçando as bases da doutrina da justificação no capítulo 3 e dando provas disso no capítulo 4. Então, no capítulo 5, após fundamentar a doutrina, o apóstolo nos instrui quanto aos benefícios da justificação.
E é importante destacar que esses benefícios trazem solução para a vida do homem nos 3 aspectos do tempo: passado, presente e futuro. Quanto ao passado, o problema do pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Quanto ao presente, o meu dia a dia, as tentações, as aflições do presente. E quanto ao futuro, o que será do meu amanhã? Quanto tempo mais eu vou viver? O que eu vou encontrar depois que eu morrer? Percebe? Essas questões fazem parte da nossa vida. E a doutrina da justificação vai nos ajudar a compreender melhor tudo isso. Portanto, eu gostaria de meditar com vocês hoje no tema os benefícios da justificação. Em primeiro lugar, quanto ao passado, nós temos paz com Deus. Veja comigo o verso 1 novamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois. Isto é, Paulo está concluindo, ele está reafirmando aquilo que ele já esboçou nos capítulos anteriores. O tempo verbal grego sugere uma ação completa. Ele está dizendo, nós já fomos justificados. Mas o que é a justificação, irmãos? Robert Leighton diz que eles, os pecadores, sabem que Deus não pode simplesmente varrer os seus pecados para debaixo do tapete e simplesmente esquecê-los. Dessa forma, o clamor de seus corações é: como pode um Deus justo algum dia sorrir para mim? Como este fardo de culpa pode ser removido? Como Deus pode pronunciar uma bênção sobre mim? Como um homem como eu pode ser justo diante de Deus? Por causa do pecado, eu e você nos tornamos inimigos de Deus. E o que nos aguardava era a condenação eterna. E não havia nada que pudéssemos fazer pela força do nosso braço para mudar isso. Por isso Deus, em sua graça, enviou Cristo, o seu Filho amado, para viver uma vida em perfeita obediência, santidade, justiça e morrer na cruz pelos nossos pecados. Pagar a nossa dívida com seu sangue derramado no Calvário. Deus enviou o justo, Cristo, para morrer pelos injustos, eu e você. Deus enviou aquele que não tinha pecado para assumir os nossos pecados. Isaías 53 diz: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas não apenas isso. Assim como os nossos pecados foram imputados a Cristo, a justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós. Nós fomos vestidos com o manto da justiça de Cristo, na linguagem do salmista. Por essa razão, a justificação é um ato de Deus. Não se trata de algo que fizemos por Ele, mas do que Ele fez por nós. O homem pecador é declarado justo na corte dos céus. Imagine você chegando no tribunal celestial. E o diabo, seu acusador, ele começa a apontar cada pecado seu em toda a sua vida. Atos, palavras, pensamentos. Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você já feriu alguém com as suas palavras? Quantas vezes você já quebrou a lei de Deus com as suas atitudes? Quantas vezes as tuas mãos fizeram aquilo que é mal? Quantas vezes os teus pés correram para derramar sangue inocente? Quantas vezes os teus olhos cobiçaram aquilo que é indigno? Quantas vezes o teu coração maquinou aquilo que é mal? Uma vida inteira de pecados é descortinada diante de você.
e você se vê diante de uma dívida imensa, que não tem como você pagar, e você certamente seria declarado culpado. Mas antes do justo juiz bater o martelo de ferro da condenação, eis que se levanta o seu advogado Cristo e ele diz: eu paguei toda a tua dívida na cruz. O teu pecado foi perdoado e a culpa do pecado foi removida. Então você ouve a voz do justo juiz lhe dizendo: já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. E ele então bate o martelo de ouro da salvação. Aquele que era inimigo, cuja ira de Deus pesava sobre ele, agora é reconciliado com Deus. Nós temos paz com Deus. Ora, mas alguém pode se perguntar: como eu posso receber essa paz? Aqui está o grande problema que eclodiu na Reforma, irmãos. Pois a Igreja Católica Romana dizia: a obra de Cristo não é o suficiente. A fé em Cristo não é o suficiente. Você precisa comprar um documento que vai garantir a tua salvação. Você precisa fazer boas obras. Você precisa merecer. Mas a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Não é pelas obras, é sola fide, é somente pela fé. Se você quer ter paz com Deus, meu irmão, você precisa crer em Jesus. E Paulo escolhe muito bem aqui as palavras. Ele não diz que é por causa da fé, mas mediante a fé. Pois a fé não é a base da justificação. Não se trata de você confiar na sua fé, pois assim ela se torna obra meritória. A fé não é obra meritória, a fé a fé não é causa meritória, a fé é causa instrumental. Você não é salvo por causa da fé, mas mediante a fé. A fé não é a base, é apenas um instrumento, o meio pelo qual abraçamos a Cristo e recebemos dele a sua justiça. É por isso que João Calvino, ele compara a fé a uma espécie de vaso. Pois a não ser que cheguemos vazios e com a boca das nossas almas abertas para buscar a graça de Cristo, não somos capazes de receber Cristo. John Girdal diz que a fé é um vazio preenchido com a plenitude de Cristo, é a impotência descansando sobre a força de Cristo. John Flavel diz que a fé é a vida do corpo, a fé é a vida da alma, Cristo é a vida da fé. Lutero disse que a fé segura Cristo como um anel segura a sua joia. William Gurnall disse que a fé tem duas mãos. Com uma mão, a fé arranca a sua justiça própria e a lança longe. Com a outra, ela veste a justiça de Cristo. É por isso que Strong disse: não é a quantidade da tua fé que te salvará. Uma gota é tão verdadeiramente água como o oceano inteiro. Deste modo, uma fé menor é tão verdadeira como a maior. Não é a medida da tua fé que te salva, o sangue que ela contém é que te salva. A fraca mão da criança, disse ele, que leva a colher à boca, alimentará tanto quanto o braço de um homem forte. Pois o que alimenta não é a mão, mas a comida. Assim, se tu podes agarrar-te a Cristo, ainda que de um modo tão fraco, Ele não te fará perecer. Da vez que o inimigo das nossas almas apontar os teus erros do passado, tenta roubar a tua alegria, lembre-se, já foi pago na cruz. Você foi perdoado, você tem paz com Deus, e por isso hoje você pode descansar na paz de Deus. Ora, paz com Deus e paz de Deus são coisas distintas, irmãos.
Paz com Deus é uma declaração, paz de Deus é um sentimento. Como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente aqueles que têm paz com Deus podem experimentar da paz de Deus. Pois o meu maior problema foi resolvido. Os meus pecados foram perdoados. Em Cristo agora eu tenho acesso a esta graça. E é exatamente este o segundo benefício da justificação. Quanto ao presente, nós estamos firmes na graça. Veja comigo o verso 2, a parte A. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Vejam que ensino glorioso, irmãos. Nós temos acesso à graça e nós estamos firmes na graça. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato de nossa justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. O nosso passado foi resolvido, mas como viver o presente? Diante das dificuldades, diante das lutas que enfrentamos a cada dia, diante das tentações do maligno. Agora nós temos acesso à graça. Em Hebreus 4,15 está escrito: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por meio de Cristo, o portão celestial da graça foi aberto para você. A qualquer momento, em qualquer lugar, você pode orar a Deus, você pode se achegar ao trono da graça de Deus e buscar socorro em Deus. Pois Cristo é o nosso mediador e nós temos acesso a esta graça pela fé. Mas Cristo também é o nosso intercessor, diz Hebreus, e vive sempre a interceder por nós, até mesmo quando oramos. Diz Romanos 8, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Pois agora nós temos acesso a essa graça. Essa palavra acesso no grego, ela traz a ideia de uma introdução. O que significa que não nascemos nesse estado. Somos por natureza filhos da ira, diz Romanos. Mas nós somos levados, somos conduzidos a esse estado de graça. Nós somos aceitos, somos apresentados como filhos, como co-herdeiros, somos como cidadãos dos céus. Nós somos introduzidos na presença do Rei dos Reis. Matthew Henry disse: feliz é o estado dos santos. É um estado de graça, da bondade amável de Deus para conosco e nossa obediência a Ele. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Agora nós somos introduzidos no santuário de Deus e nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas não apenas isso, não apenas temos acesso, mas nós estamos firmes na graça. Matthew Henry disse: essa expressão denota o nosso progresso. Enquanto estamos de pé, estamos caminhando. Não devemos nos deitar como se já tivéssemos alcançado o nosso objetivo, mas permanecer de pé, como aqueles que estão caminhando sempre em frente, que ficam de pé como servos que atendem a Cristo,
o nosso Senhor. Além disso, disse ele, a expressão denota a nossa perseverança. Nós permanecemos firmes e seguros, sustentados pelo poder de Deus. Permanecemos de pé como os soldados permanecem, mantendo o seu posto, não sendo abatidos pela força do inimigo. A expressão não denota somente o nosso acesso ao favor de Deus, mas a nossa confirmação nele. Não ocorre com um tribunal celestial o que acontece com os tribunais terrenos, nos quais as altas posições são incertas. Mas nós permanecemos de pé, estando plenamente certos de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 4, Paulo disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Pela sua graça, Deus nos sustenta e nos fará perseverar até o fim. Pois nós estamos firmes, inabaláveis, seguros na graça. Nós caminhamos sempre em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ora, se estamos firmes, não podemos cair da graça. Em João 17, Jesus Cristo disse em sua oração: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Em João 6,37, Jesus Cristo também disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se um dia Cristo chamou você, e hoje você tem andado por caminhos tortuosos, ainda que você tenha o abandonado, o Senhor não te abandonou, você não foi lançado fora. Pois em Cristo você está firme na graça, se necessário o Senhor irá te resgatar do fundo do poço, mas você não irá se perder. Pois uma vez justificado em Cristo, para sempre justificado. Isso nos leva a olhar para o futuro, irmãos. Terceiro benefício da justificação: nós temos a esperança da glória. Veja comigo o verso 2, a parte B. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, que esperança é essa? William Hendrickson disse: essa glória de Deus indica a maravilhosa salvação que Ele tem guardada para aqueles que põem nele a sua confiança. Em João 14, quando seus discípulos estavam extremamente angustiados, Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Um dia a sua angústia vai passar,
Um dia Ele voltará e nós estaremos com Ele no paraíso. Que esperança é essa, irmãos? Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Em Colossenses 3:4 diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em Romanos 8:30 diz que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vejam, essa é a cadeia, é a ordem dourada da salvação. Aqueles que são justificados são também glorificados. É por essa razão que o crente justificado, ele olha para o futuro e não fica mais preocupado com o que vai acontecer, com o que será do seu amanhã, e não tem mais medo da morte. Pois ele já sabe o que o aguarda, a esperança da glória. É por isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por essa razão, ele não se abala com os sofrimentos do presente e antes se gloria neles. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Na verdade, o sofrimento do crente faz parte do seu caminho, faz parte do caminho da glória. Cristo primeiro carregou a cruz, depois ele recebeu a glória. O crente precisa entender que nessa vida ele é chamado a tomar a sua cruz. Você foi crucificado com Cristo, assim como Cristo foi odiado pelo mundo, você será odiado também. Se você quer seguir a Cristo, você vai padecer, você será perseguido, você será injustiçado, você será caluniado, você vai padecer. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas presta atenção nisso. Hoje você carrega a cruz, mas um dia, assim como o teu Redentor, você receberá a glória. Não mais sofrimento, não mais choro, Ele mesmo enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele fará novas todas as coisas. Você receberá um corpo novo, você receberá um corpo glorificado, você habitará com Cristo nos céus, você receberá a coroa da justiça que está guardada a todos aqueles que amam a sua vinda. Essa é a nossa esperança, irmãos. Por isso Paulo não se abala com as tribulações do presente, antes se gloria nelas. Não por causa da tribulação em si, mas por causa dos efeitos que elas produzem. Ora, quais são os efeitos das tribulações que Paulo destaca aqui? Primeiro, ele diz no verso 3: a tribulação produz perseverança. Se hoje você está passando por uma luta, você está abatido, desanimado, eu quero dizer para você que o propósito de Deus é que você saia mais forte dela, mais perseverante, mais fiel, mais dependente do Senhor. O apóstolo Paulo, quando estava sofrendo com um espinho na carne, ele clama 3 vezes ao Senhor para que tirasse. Mas aquele espinho era propósito de Deus na vida de Paulo. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo diz: Senhor, eu me gloriarei na fraqueza, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quanto mais dependente de Deus, mais forte eu sou, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Regozije-se, meu irmão.
pois Deus está forjando em você um coração perseverante. Mas Paulo diz mais. Ele diz: se a perseverança, experiência. Lutero disse: não a compreensão, a leitura ou a especulação, mas o viver, ou melhor, o morrer e o ser condenado fazem um teólogo. A fé genuína, ele disse, e a verdadeira teologia são forjadas sobre a bigorna da tribulação, porque só a experiência faz um teólogo. Não basta apenas ler livros, mas é também durante a caminhada na igreja, no ministério, na vida, é que você aprende o que é ser forjado sobre a bigorna da tribulação. A experiência faz um crente maduro. É por isso que Deus também nos prepara na escola da vida. É por isso que Deus nos permite passar por desertos. Deus quer forjar em você experiências com Ele, para que assim como Jó, você não conheça apenas de ouvir falar, mas que você possa dizer: Senhor, hoje os meus olhos te veem. Todas as tribulações que você tem passado e perseverado vão te dar experiências gloriosas na sua vida. Vão te ensinar a viver pela fé e não por vista. Vão forjar em você um caráter provado. Um crente mais santo, mais maduro e mais confiante na fidelidade do Senhor. Meus irmãos, quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, as situações que eu já passei, e eu vejo todo o cuidado de Deus, eu me lembro das palavras do salmista: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a tua lei. Alegre-se nas tribulações, meu irmão, pois Deus está forjando em você experiências benditas e gloriosas com Ele. Mas Paulo diz mais. Ele diz: e a experiência, esperança. Perceba que Paulo volta ao mesmo ponto da esperança. Porque o sofrimento na vida do crente, o propósito do sofrimento na vida do crente não é destruí-lo. O propósito do sofrimento é produzir esperança. E esta não é uma esperança terrena, mas antes uma esperança celestial. Por causa de Cristo, você pode sofrer nesse mundo, você pode perder tudo. E quando isso acontece, Deus nos ensina que nós podemos viver sem qualquer coisa nesse mundo, mas nós não podemos viver sem Ele. Não é das coisas, não é de pão que você depende, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As aflições nos lembram que nós somos estrangeiros nesse mundo e nós ansiamos pelo dia em que estaremos com o Senhor em novos céus e nova terra. É nele que deve estar a tua esperança, pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As experiências vão produzir em você esperança. Mas Paulo diz mais, veja comigo o verso 5. Ele diz: ora, a esperança não confunde. Quando Paulo diz que essa esperança não confunde, o que Paulo está dizendo é: essa esperança não é duvidosa, é algo certo. Você pode crer nisso, você pode confiar nisso, você pode ancorar a tua esperança em Deus. Pois em meio a toda essa tribulação que você está vivendo hoje, você pode ter a certeza do amor de Deus. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós somos consolados, o Espírito Santo de Deus derrama e inunda o nosso coração com o amor do Pai, de modo que não resta dúvidas de que nós somos os seus filhos amados.
de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, de que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em meio às aflições do presente, nós somos amparados pelo amor de Deus. E nada pode nos separar desse amor. Esses são os benefícios da justificação. Nosso passado foi resolvido, nós temos paz com Deus. Quanto ao presente, nós estamos firmes na graça. E quanto ao futuro, nós temos a esperança da glória. Ora, mas alguém pode se perguntar: e aquele que ainda não está em Cristo? Se você ainda não está em Cristo, você está em guerra com Deus. Você é inimigo de Deus. Pois somente em Cristo você pode ter paz com Deus. Não há nada que você possa buscar, não há nada que você possa fazer. Somente em Cristo você pode ter paz com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Renda-se aos pés do Senhor. Entregue sua vida a Ele. Abrace-o pela fé como o teu Redentor. Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você, crente, que tem sofrido as tribulações do presente, o mundo está um caos, mas eu quero lembrar você que Deus continua sentado no seu trono de glória. Ele continua no controle de todas as coisas. E que em meio a tudo que você está vivendo hoje, Deus tem forjado em você um coração mais santo, mais perseverante, mais fiel, e que nada poderá separá-lo do amor de Deus. Ainda que você sofra tribulação, angústia ou espada, que você jamais se esqueça de que o justo viverá pela fé. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus santo e amado, graças te damos, ó Deus, pela vida do teu povo que se acha aqui presente. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra bendita, preciosa, viva, eficaz e que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao mais profundo do coração humano. É capaz de transformar a nossa vida pela aplicação eficaz do teu Espírito. Só o teu Espírito operando por meio da tua palavra, Deus, pode trazer o pecador, Pai, ao arrependimento. Pode tirar as escamas dos seus olhos. Fazer reconhecer, ó Deus, que é um pecador, que não há nada de bom nele, que não há nada de bom em mim, e que eu preciso desesperadamente de Cristo, da sua graça, que eu preciso crer no Senhor, entregar os meus caminhos ao Senhor, abraçar pela fé o meu Redentor e confiar nele para a minha salvação. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ajuda a tua igreja, ó Pai, em meio à crise, em meio a dificuldades, em meio à perseguição e sofrimento por causa do Evangelho.
Ajuda-nos, ó Deus, a manter forja em nós, ó Deus, um coração perseverante. Forja em nós, Senhor, um caráter provado, cada vez mais parecido com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não abandonarmos, Senhor, de maneira alguma, o Teu Evangelho. Mas que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Fortalece, ó Deus, a Tua igreja, é o que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.